Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Williton Nascimento e você está no canal Evangelho do Reino, onde juntos iremos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Antes de tudo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça também de seguir a nossa página no Instagram, que vai estar logo aqui. Antes de abrir a Palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a elevar os nossos pensamentos aos céus e orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque aqui estamos para mais uma vez estudar a Tua Palavra. Direcione-nos nos caminhos que o Senhor quer, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós iremos estudar sobre o ministério de Cristo no pátio. Isso mesmo, como tudo no santuário terrestre apontava para algo superior, hoje nós iremos aprender sobre o ministério de Cristo no pátio. Como assim ministério de Cristo no pátio? Vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente vem aprendendo no decorrer do estudo? Nós sabemos que o pecado ele começou no coração de um anjo lá no Santíssimo do Santuário Celestial, como vai dizer Ezequiel 28:14 e Isaías 14, do 12 ao 14. E esse pecado começou no coração desse anjo. Essa rebelião não ficou só no céu. Apocalipse 12:7 vai dizer que ela veio para a terra. Satanás foi expulso com seus anjos para a terra e Deus cria o ser humano. Ele cria os seres perfeitos, todas as coisas ele viu que era muito bom, só que o Satanás ele tenta Eva, Eva come do fruto que Deus tinha orientado que eles não comessem e ela dá também para Adão. E aí ambos pecam, desobedecendo a ordem de Deus. E aí o salário do pecado, como vai dizer Romanos 6:23, é a morte. E ali estão sujeitos à morte. Mas, ao mesmo tempo que eles pecaram, Apocalipse 13, verso 8 vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E ali eles não morreram de imediato, porque eles estavam amparados pela graça de Cristo. Mais tarde viria a morte, sim, mas não seria a morte eterna. E aí, no mesmo livro que registra a queda do homem, também registra o plano da redenção. O plano que Deus estabeleceu para que o ser humano fosse salvo. E aí Gênesis 3:15 vai dizer que Deus disse que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa feriria o calcanhar, mas o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E como que deu esse cumprimento? Como que se deu esse cumprimento? Durante os anos se passaram, Jesus Cristo veio e parcialmente na cruz ele esmaga a cabeça da serpente. Só que ela também na cruz ela fere o calcanhar de Jesus porque ele morre, só que ele ressuscita. E a partir desse momento que ele ressuscita, ele pode nos dar a vida, estender a vida a todos aqueles que nele creem. Só que passariam os anos, 4.000 anos, e então Jesus tem que nascer. Todos aqueles sacrifícios que foram estabelecidos lá no passado, eles apontavam para uma realidade superior que era para Jesus Cristo. Em algum momento, Jesus Cristo teria que vir. E aí, o caminho, Jesus teria que andar tipologicamente pelo santuário. Teria que começar o seu ministério no acampamento, depois no pátio, no santo e no santíssimo. E aí, eu acho que vai aparecer no slide aí, o versículo, Salmo 77, o verso 13. Salmo 77, o verso 13. Salmo 77, o verso 13. Vai dizer o seguinte: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? A minha tradução vai estar diferente, um pouco diferente. Essa tradução que vai estar aí no slide, ela é a mais fiel. A minha tradução é a Revista Almeida Atualizada, vai dizer o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Só que a tradução mais fiel é essa que estará aí no slide. Que o caminho de Deus está no santuário. E Jesus, simbolicamente, ele viria e passaria pelo santuário. Ele viria e cumpriria tipologicamente, andaria pelo pátio, pelo santo e pelo santíssimo. O caminho dele está no santuário. Foi o que escreveu Asaf. E aí, só que teria um momento em que Jesus ele teria que nascer. Teria que haver um momento em que Jesus ele teria que vir ao mundo, ele teria que se encarnar. E aí eu gostaria de convidar aí a Gálatas, capítulo 4, o verso 4,
Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Na minha Bíblia vai dizer o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, ele nasce. Jesus, cumprindo a plenitude do tempo, no tempo determinado, ele nasce. E aí, eu gostaria de convidar agora o Evangelho de João, o capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 14, vai dizer o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Essa palavra habitou, ela teria uma tradução mais correta, mais fiel, se tivesse aqui, Jesus tabernaculou. Jesus, ele tabernaculou entre nós, ele habitou, ele tabernaculou entre nós. Como nós vimos, tudo no santuário apontava para o ministério de Jesus. Teve um momento, que havia sido reservado, Jesus ele teria que nascer. E aí, no momento em que ele nasce, ele vem ao acampamento. Ele acampa-se no meio de nós, ele vem para o meio do acampamento. E lá o acampamento de Israel, ele era organizado da seguinte forma: estava o santuário bem no centro, no sul tinha 3 tribos, no norte 3 tribos, no leste 3 tribos e no oeste mais 3 tribos. Eram 12 tribos ao total, cada uma organizada de acordo com como Deus pediu para que fosse organizada. E aí Jesus, quando vem a plenitude dos tempos, ele acampa-se no meio de nós, ele nasce, ele tabernaculou entre nós. E aí ele vem para o acampamento. Só que aí, em algum momento, ele teria que entrar no pátio. Lembrando que isso é simbolicamente, isso é tipologicamente falando. Em algum momento ele teria que entrar no pátio. E aí, Jesus, aos 30 anos, ele vai até o Jordão para ser batizado. Ele teria que entrar e ir até a pia. E aí eu gostaria de te convidar aí a Mateus 3,16. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o verso 16. Vai dizer o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui Jesus ele vai até a pia. Você se lembra que a pia era um lugar onde o sacerdote lavava as mãos? Ele não poderia entrar para oficiar sem que ele tivesse purificado, sem que ele tivesse lavado as mãos. E Jesus também não poderia começar o seu ministério sem que antes fosse batizado. João até tenta se excusar ali, mas ele diz assim: convém que nós cumpramos toda a justiça. Convém que cumpramos tudo aquilo que nos está sendo pedido. E aí Jesus, aos 30 anos, ele vai até o Jordão para ser batizado. Com quantos anos, ou melhor, para confirmar que Jesus foi batizado aos 30 anos, eu gostaria de convidar aí a Lucas, capítulo 3, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, o verso 23. Vai dizer o seguinte: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava o filho de José, filho de Eli. Então, aos 30 anos, ele vai até o Jordão. Ou ele vai até o Jordão para ser batizado. Do acampamento até a pia. Até adentrar no santuário, passa-se 30 anos. Aos 30 anos, ele vai até a pia. Só que aí, no pátio não tinha só a pia. Qualquer outro móvel que tinha dentro do pátio. Isso mesmo, o altar de holocausto. E então Jesus teria que sair da pia e ir até o altar de holocausto. E o que simboliza o altar de holocausto? Nós aprendemos alguns estudos passados, eu acho que, se eu não me engano, no estudo 3, sobre o Evangelho em símbolos. E nós vimos que o altar de holocausto, ele simbolizava a cruz do Calvário. Jesus teria que sair da pia e ir até o altar de holocausto. Ele teria que sair do Jordão e depois o próximo passo do Jordão era ser crucificado, ir até a cruz do Calvário. Porque isso era o plano da redenção, isso era o que estava sendo exigido. Só que quanto tempo durou o ministério de Cristo da pia até o altar de holocausto? Quanto tempo durou o ministério de Jesus do batismo até a cruz? Nós iremos aprender hoje através de uma profecia. Uma profecia que está lá em Daniel, no capítulo 9. E nós iremos nos deter tempo
exige um pouquinho de atenção. Por isso, eu quero que você preste bastante atenção, porque é um pouco complexo. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos concede graça, e juntos nós iremos aprender. Quanto tempo durou esse ministério de Jesus? Eu gostaria de te convidar aí a Daniel, o capítulo 9. Daniel 9. Daniel, capítulo 9. O verso 24. Daniel 9, 24. Daniel, capítulo 9, verso 24. Tá, ok. Eu vou ler aqui o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Wilton, não entendi. 70 semanas, Daniel ele estava em Babilônia. Daniel ele estava em Babilônia, nós conhecemos a história do cativeiro, ele estava em Babilônia, e aquele cativeiro duraria 70 anos. E aí, estando em Babilônia, Deus envia um anjo. E isso tem todo um contexto, mas falando especificamente aqui do capítulo 9, Deus envia o anjo, e o anjo fala para Daniel, olha Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O teu povo terá 70 semanas para se arrepender, para se voltar para Deus novamente. Essas 70 semanas, se a gente fizer 70 vezes 7, vai dar 490. 490 dias. Só que aí, como se trata de profecia, nós aplicamos o princípio de ano. 490 anos. Daniel, 490 anos estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão diária, para que vocês se voltem para Deus. 490 anos. Só que aí, quando que começa esses 490 anos? Nós temos, tá bom, ok, 490 anos, mas quando começa esses 490 anos? Vamos para o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Meus irmãos, o livro de Esdras, no capítulo 1, nós teremos ali o primeiro decreto que foi emitido para que o povo saísse de Jerusalém e saísse da Babilônia para edificar e restaurar Jerusalém. Em Esdras 6, nós temos o segundo decreto. Em Esdras 7, nós temos o terceiro decreto. Qual desses decretos que está valendo aqui? É o decreto, o último decreto. Por quê? Porque os outros dois, eles eram cumulativos. Não vai aparecer, eu acho que não vai aparecer no slide, mas eu vou ler Esdras, o capítulo 6, o verso 14, e vai dizer o seguinte. Esdras 6, o verso 14. Diz o seguinte, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então os decretos eram cumulativos. E o decreto que foi posto em vigência era o decreto de Artaxerxes. E esse decreto, historiadores, arqueólogos falam que ele foi emitido no ano 457 a.C. Então, no ano 457 a.C. foi emitido um decreto para que eles retornassem para edificar e restaurar Jerusalém. E aí, vamos voltar para Daniel 9:25. Daniel 9:25. Lembre-se, 457 a.C. foi a data em que foi emitido o decreto para que eles retornassem para Jerusalém para edificar a cidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe.
7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eu vou pedir para que seja posto um slide aí na tela para vocês, para que a gente possa entender melhor. No ano 457 foi emitido esse decreto. E aí, o anjo disse para Daniel, o Daniel 9:25 vai dizer, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Quem que é o príncipe? Quem que é o ungido? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o príncipe, é ungido, foi sobre ele que veio a glória de Deus, foi ele que veio para nos salvar. Ele é o príncipe, é ungido. E aí diz, desde o ano 457, se passariam 7 semanas. Quando se passou 7 semanas, 49 anos, foi reconstruída Jerusalém, foi reconstruída a cidade. Foi restaurados os muros, reconstruiu-se Jerusalém. A construção política de Jerusalém. 49 anos, 7 semanas. Só que aí, mais 62 semanas se passariam. E aí, nós chegamos, com essas 7 semanas passadas, nós chegamos ao ano 408. O ano 408. Passou 7 semanas, 49 anos, foi construída Jerusalém política, e aí do ano 457 até o ano 408 passou-se esses 49 anos. Do ano 408, iriam se passar mais 62 semanas, ou 434 anos. E aí, nós chegamos do ano 408, passando essas 62 semanas, nós chegamos ao ano 27 depois de Cristo. E no ano 27 depois de Cristo, Jesus Cristo ele vai até o Jordão para ser batizado. Você pode dizer assim, mas espera aí, no ano 27 depois de Cristo, Jesus tinha 30 anos. Wilton, que confusão que é essa que você está fazendo, cara? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando essa história de depois de Cristo, ela veio no 12º século. Até o 12º século não tinha esse negócio de depois de Cristo. Um monge chamado Dionísio, ele resolveu fazer a datação. Só que quando ele data do ano 0, Jesus já estava com 3 para 4 anos. E aí no ano 27, ele já estava com 30 anos. Deu para dar uma entendida mais ou menos? Então, Daniel, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe, 69 semanas se passariam. Então, do ano 457 até o ano 27, passaram 69 semanas. E aí, no ano 27, Jesus Cristo vai até o Jordão para ser batizado. E aí, o versículo 27 vai dizer o seguinte: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Antes disso, eu gostaria de, abrir um parênteses, do ano 457. Você se lembra que primeiro se passariam 70, o povo judeu teria 70 semanas para se arrepender? E esse período começaria em 457 a.C.? 457 é 490 anos, menos 457, nós chegaríamos ao ano 34 de nossa era. E o que acontece no ano 34? Um diácono da igreja, ele é apedrejado. Atos capítulo 7. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ele é apedrejado. Então, do ano 457 até o ano 34, passaram-se esses 490 anos. O povo judeu tinha até o ano 34 depois de Cristo para se arrepender. Mas, infelizmente, eles rejeitaram a Cristo como o Salvador, como o Messias. E quando o Estevão ali faz o último apelo de graça à nação judaica no ano 34, eles apedrejam Estevão e rejeitam para sempre a graça de Cristo. Qualquer judeu, todo judeu tem salvação como indivíduo, não como nação, perder o privilégio de nação escolhida. Mas voltando lá. Então, no ano 27, Jesus Cristo ele é batizado. Só que do ano 27 até o ano 34, ainda tem mais o quê? Tem mais 7 anos. E aí vamos voltar no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Do ano 27 até o ano 34, 7 anos, uma semana. Claro, ponhando isso para a profecia. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
O que acontece na metade da semana? Na metade da semana. No ano 31, Jesus morre. Como que ele fez cessar o sacrifício, as cerimônias de animais, os sacrifícios que eram oferecidos? Como que ele fez cessar tudo isso? Ele se entregou como o Cordeiro de Deus. Na metade da semana, Jesus morre. No ano 31 de nossa era, ele é crucificado. E ali ele se entrega como Cordeiro Pascal. Lá em 1 Coríntios 5, 7, se eu não estou enganado, vai dizer assim, lançai fora o velho fermento. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, na metade da semana, Jesus Cristo fez cessar o sacrifício. O sacrifício que eles fizessem depois dali não teria mais sentido. Porque no ano 31, ele faz cessar o sacrifício, ele morre, ele é crucificado. Só que ainda tinha mais 3 anos e meio para que o povo, de graça para o povo judeu. Ano 31, tinha mais 3 anos e meio. E você se lembra que antes da morte dele, ele disse para os discípulos, olha, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque ainda teriam 3 anos e meio de graça. Do ano 31 até o ano 34. E aí no ano 34, Estevão ali ele faz o apelo. Eu não sei se vai estar aí no slide, mas eu gostaria de convidar aí a Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. O verso 54 ao 57. Verso 57 ao 58, ok. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Amigos, nós vemos que o plano de Deus aqui é perfeito. Aonde que foi lançado as vestes de Estevão? Aos pés de quem? De um jovem chamado quem? Saulo. No mesmo instante em que estava encerrando aqui o ano de graça, os 490 anos estavam encerrando aqui no ano 34. Ao mesmo tempo que eles estavam rejeitando, o povo judeu estava rejeitando a palavra de Deus, estava rejeitando a missão de Jesus Cristo como Messias. As testemunhas já tinham deixado as vestes nos pés de um jovem chamado Saulo. E em Atos 9, esse jovem se converte. E esse jovem chamado Saulo se torna agora Paulo. E ele vai fazer o quê? Ele é chamado de quê? Ele é chamado o apóstolo dos gentios. Depois da rejeição do povo de Israel, o evangelho aos gentios seria propagado de uma forma miraculosa. E foi isso que Paulo fez. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. O plano de Deus ele não tem lacunas. Então, do ano 457 até o ano 34, passou-se os 490 anos determinados sobre o povo judeu, mas eles não se arrependeram. E aí, no ano 31, na metade da semana, Jesus ele morre, faz cessar os sacrifícios diários. E aí, eu gostaria de te convidar aí a Lucas capítulo 23, o verso 33. Lucas capítulo 23, o verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Hebreus vai nos dizer que o salário do pecado, ou melhor, que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ali estavam 3 cruzes. Um ladrão estava crucificado à direita e o outro à esquerda. Nós temos três situações ali. Alguém certa vez escreveu. Um dos ladrões, uma das cruzes, um dos que estavam ali à cruz, estava morrendo para o pecado. Aquele que tinha aceitado Jesus Cristo como Salvador. O outro estava morrendo no pecado, porque negou a Jesus Cristo, porque não quis aceitar a graça que estava disposta para ele. E é na cruz do meio. Alguém morria pelo pecado, ou pelo pecador. Nós temos 3 representações, nós temos 2 representações ali. Qual delas está representando você? Qual das cruzes está representando você?
Você é aquele que vai rejeitar a Cristo em seu coração e vai morrer sem Ele? Ou você vai ser a cruz, você vai ser aquele que vai aceitar como seu Salvador? E quando Ele voltar, em glória e majestade, você ir morar no céu com Ele. Amigos, há um céu esperando por mim e por você. Não troque um reino que está preparado desde a fundação do mundo por poucas coisas aqui nessa terra. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar. Mas e a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas aceite o maior dom, a maior dádiva que já foi oferecida ao ser humano, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a minha e a sua vida, que possamos nos posicionar pelo aquilo que é certo e saber que logo logo o nosso Salvador voltará nas nuvens dos céus para nos buscar em poder e grande glória. Eu não tenho feito isso nos outros estudos, mas eu gostaria de terminar esse estudo fazendo uma oração por mim e por você. Feche seus olhos e nós iremos orar. Pai de amor, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado porque tivemos mais um estudo sobre a Tua Palavra. Direcione-nos nos caminhos que o Senhor quer. E termina essa oração com a oração do ladrão da cruz. Senhor, quando vieres em Teu reino, não te esqueças de nenhum de nós. Amém.